Samuel, Rebeca até citou aqui, não é? No seu no monólogo, monólogo, né? O seu monólogo citou Ana. Então nós vamos ler aqui, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso de 1 a 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, verso de 1 a 8. Se tiver uma pessoa aí sem a Bíblia, compartilhe a Bíblia, ou então você vê aqui pela tela, no telão aqui, né? Vamos lá, está escrito assim. Eu vou ler o primeiro versículo, vocês vão ler o segundo, a gente vai lendo até o 8, só até o 8, tá certo, irmãos? O primeiro versículo diz assim: houve um homem de Ramat Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdote do Senhor. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Deus aplica a sua palavra no meu e no teu coração. Ó Senhor, muito obrigado pela palavra que nós acabamos de ler, e mais uma vez, Espírito de Deus, pela tua graça, favor e misericórdia, traz a tua palavra aos nossos corações nesta noite. Senhor, nós queremos ser abençoados através dela. Os jovens, os adolescentes, o casal, a mãe, o pai, os filhos que aqui estão, a família. Usa a tua palavra, Deus, para edificar as nossas vidas e fortalecer a nossa fé. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o livro de 1 Samuel e de 2 Samuel. Irmãos, os comentaristas dizem que 1 Samuel e 2 Samuel é um livro só. É só um livro, certo? Mas na classificação ele foi dividido em dois. E, irmãos, a autoria do livro de 1 Samuel e de 2 Samuel, há um consenso de que Samuel é o autor do livro, e alguns acham que ele recebeu uma ajuda muito grande de Natã, o profeta Natã e o profeta Gade. Isso se afirma porque lá no finalzinho do livro das primeiras crônicas, no capítulo 29, no versículo 29, há uma menção disso, de relatos escritos de Samuel e de Natã e de Gade. Então eles atribuem que esse livro de Samuel, provavelmente a autoria é de Samuel, e foi escrito também por esses dois, profeta Natã e Gade. E a história aqui é registrada, irmãos, e diz que um homem da tribo de Efraim, chamado Elcana,
ele tinha duas esposas, uma era Ana e a outra era Penina. E diz a Bíblia, irmãos, que naquela época a poligamia era uma prática, ela existia, era cultural, como ainda hoje a poligamia está presente na cultura de muitas nações africanas, ainda hoje. Ontem, por exemplo, a gente estava aqui e o pastor Orlando falou da experiência dele lá na África, quando ele foi e ele constatou isso. Isso é uma realidade até dentro do seio da comunidade cristã. Então a poligamia, irmãos, era praticada. É bem verdade que Deus, ele nunca foi favorável a isso, mas permitiu. E, irmãos, essa prática da poligamia, ela poderia acontecer em certos casos, como por exemplo, se o marido casasse com a sua amada, a mulher querida dele, e ela fosse estéril, ela com o tempo mostrasse que ela não podia gerar filho, a lei e a cultura, o costume, dizia que ele poderia casar com outra, ou ter mais uma ou mais duas esposas, para que gerasse filhos para ele, para que ele desse sequência à sua posteridade, à sua semente, ou ele desse uma sequência dentro do seu clã, dentro da sua tribo. E isso acontecia, irmãos, e aconteceu. Então, era um costume. E tudo leva a crer que no caso de Eucana, ele amava a Ana, mas ele casou com Penina já pela questão do fato dela ser estéril e não gerar filho. Nós percebemos, irmãos, que na Bíblia essa situação de esterilidade ou a mulher não poder gerar filho, ela sempre aparece. Por exemplo, você vai olhar a história de Sara. Sara, ele era uma mulher estéril. Sara, esposa de Abraão. Logo em seguida, você vai ver que Rebeca, mulher de Isaac, filho de Abraão, também era estéril, a ponto de Isaac orar a Deus para que Deus fizesse com que ela gerasse filho. Aparece também essa situação, por exemplo, lá em Jacó. Jacó tinha um amor muito grande por Raquel, mas Raquel não podia ter filhos. E houve aquela dificuldade toda, ele gera filhos da sua irmã, ou da outra esposa dele, né? E, irmãos, depois, Raquel, Deus abençoa ela e ela gera. E essa questão, essa dificuldade da mulher gerar, ela está presente também, por exemplo, lá no Novo Testamento, você vai perceber isso lá com Isabel. Isabel não podia gerar filho, mas aí Deus vai, intervém, e aí Isabel é mãe, vai gerar quem? Vai gerar João Batista. Então, irmãos, há vários casos na Bíblia de mulheres que não podiam gerar. E meus amados irmãos, e a Bíblia nos diz que Eucana levava a sua família, seus filhos e filhas, ele tinha filhos e filhas, e eles iam adorar o Senhor lá em Siló, que era o local do culto, da adoração, e ele levava ali o seu sacrifício, eles prestavam culto a Deus. Mas todas as vezes que isso acontecia, havia um problema, havia lá um confronto entre Ana e Penina, por causa desse problema dela não poder gerar filho. E isso causou a angústia em Ana. E diz a Bíblia, irmãos, que certo dia eles estavam lá, diante do Senhor, cultuando a Deus, e Ana não sentiu prazer em estar ali, em comer, em festejar, em estar naquele momento ali diante do Senhor, porque a Bíblia diz, irmãos, que ele trazia o animal, eles faziam o sacrifício, depois o sacerdote pegava aquela parte que era daquele que veio adorar o Senhor, dava a ele, e aí eles comiam como em família, era como se fosse um churrasco, eles faziam um churrasco, né?
E aí ele pegava as porções, dividia e eles comiam naquele local ali de culto e adoração a Deus. E meus amados irmãos, e diz a Bíblia que certo dia Ana estava lá, da presença do Senhor, triste por causa dessa situação, pelo fato dela não ser mãe, pelo fato dela não poder gerar filho. E diz a Bíblia, irmãos, que Eli era o sacerdote, viu ela lá prostrada e ela orando, mas ela não falava, ela não expressava som nenhum, só aquela oração íntima. E diz a palavra do Senhor que Eli achou que ela não estava bem. E aí chegou para ela e disse: minha filha, você andou tomando aí alguma coisa? Você bebeu um pouquinho? Porque eles costumavam fazer isso, eles bebiam. Quando eles comiam, eles tomavam vinho. E havia pessoas que exageravam às vezes, né, nessa celebração. Então, tomava vinho em excesso e ficava meio embriagado. E aí ele imaginou, ela deve ter comido e bebeu em excesso e ficou embriagada. Aí disse: minha filha, olha, tira esse negócio dessa bebida aí, desse vinho, de você. E aí ela chega e disse: não, Senhor, eu não estou bêbada não. Meu problema é que eu estou aqui diante do Senhor, na presença do Senhor, mas eu estou angustiada. E eu estou pedindo a Deus uma bênção para a minha vida. E expressou ali a sua angústia. E diz a Bíblia, irmãos, que Eli ouviu Ana, e o versículo 17 ele diz: vai-te em paz e Deus de Israel conceda a petição que fizeste. É a declaração de Eli, o sacerdote, para ela. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que ela sai dali e volta para sua cidade, e ali vai coabitar com seu esposo Elcana, e ela vai e gera um filho, ela torna-se mãe, e ela gera Samuel. E a história de Samuel, você já sabe, né? Depois que ele cresce um pouquinho, fica já um jovenzinho, ela prometeu ao Senhor que daria ele ao Senhor, que ele serviria ao Senhor. E ela vai, leva ele para lá e entrega ao sacerdote, e diz a Eli que ele era o motivo da petição dela, quando ela orou, quando ele confundiu, pensou que ela estava embriagada tal, e ela orava por ele, clamou por ele, e fez um voto a Deus que o daria ao Senhor, para que ele servisse ao Senhor, e assim foi, irmãos. E Samuel passou a ficar lá com Eli, e Deus abençoou, irmãos, Ana, e diz a Bíblia que Ana depois gerou filhos e gerou filhas, né? Gerou mais 5 filhos, se não me falha a memória. Deus a concedeu que ela gerasse filhos. E meus amados, essa história de Ana, irmãos, os relatos que a palavra de Deus nos traz, nós aprendemos o quê? O que é que a gente aprende com a história de Ana, com toda a sua angústia, com toda a sua tristeza, com todos os seus problemas, vamos dizer assim, dentro de um contexto familiar? O que é que a gente aprende aqui? O que é que a palavra de Deus nos mostra? Em primeiro lugar, irmãos, que às vezes a gente percebe que o sofrimento pode levar você a se aproximar de Deus, ou pode levar você a se afastar de Deus. Vai depender muito da sua reação. Eu estou sofrendo, não quero saber de Deus, parece que Deus não é bom para comigo, Deus se esqueceu de mim, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de oração, eu não quero saber de promessa de Deus para a minha vida. O sofrimento muitas vezes causa um sentimento de revolta. Mas há situações, irmãos, em que o sofrimento da pessoa, ou pelo aquilo que ela está passando, leva ela a se aproximar mais de Deus. No caso de você que está aqui nessa noite, qual é o motivo da sua tristeza? Qual é o motivo da sua angústia? Qual é a tua necessidade? Você mãe, você esposa, você filha que está aqui, ou você mesmo, meu irmão, você minha irmã, o que é que está se passando na sua vida?
essa dificuldade, essa luta que você vem passando, essas dificuldades que você vem enfrentando, tem levado você a se aproximar mais de Deus ou está esfriando a sua fé? Ou está distanciando você de Deus? No caso de Ana, irmãos, ela estava vivendo todo aquele drama, toda aquela situação, mas ela não permite que aquilo seja uma pedra, que aquilo seja um impedimento dela servir ao Senhor. E mesmo ela vivendo a sua angústia, a sua dificuldade, aquele problema lá com a Penina, aquela rincha entre elas, porque ela não era mãe e a outra era. E meus amados irmãos, nada disso impede de Ana adorar e servir ao Senhor. Ela aprende a ter autocontrole. É o que acontece muitas vezes com pessoas, irmãos, quando estão passando determinada situação, perdem o controle. Espera aí, meu amigo, que negócio é esse? Que agonia é essa? Que desespero é esse? Para que desespero? Para que pânico? Você não crê em Deus? Você não crê na palavra? Você não sabe que oração resolve? Você não sabe que você pode utilizar da sua fé? Por que você está perdendo o controle? Já imaginou, irmãos, Ana? O marido chega para ela e diz: Ana, versículo 8 está escrito isso. Ana, fica tranquila, Ana. Te aperreia não, olha, você não tem filho, mas você é a mulher da minha vida, você é a minha amada. Né? E olha, Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos. É bem verdade que ele já era pai, ele já tinha filhos e filhas da outra. Mas ele chega para ela e traz essa palavra de consolo para ela, dizendo: olha, fica tranquila, Ana. Mas já imaginou, Ana, se fosse aquele tipo de mulher, né, cabeça quente, que quando Penina viesse com com aquele comportamento de afronta para ela, ela chegasse e dissesse: peraí, eu vou pegá-la. Eu vou rodar a baiana, como as mulheres dizem, né? Não é rodar a baiana, né? Eu vou botar para quebrar, eu vou pegar, eu vou arrancar os cabelos, eu vou bater. Irmãos, ela não receberia a bênção de Deus. Mas o que é que ela faz? Ela se controla, tem um autocontrole. Ela sabe que está vivendo sua dificuldade, mas ela não se deixa se desesperar. Ela não sai, às vezes contando o problema a meio mundo de gente, como algumas pessoas fazem, quando está passando por uma luta, por uma dificuldade, sai contando para todo mundo. E às vezes contando para pessoas que nem ajuda, só vai complicar, né? Que nem tem uma palavra muitas vezes de consolo, de edificação, não tem. E aí naquela angústia sai falando para todo mundo, quando ela deveria se contentar em falar para quem? Para o Espírito de Deus, para o Senhor na oração, amém, irmãos? Ter o autodomínio, ter o autocontrole. Não se desesperar, irmãos. E hoje a gente infelizmente vê muitos crentes que duvida da promessa de Deus, do efeito da sua fé. Você não crê, meu irmão? Põe tua fé em prática. Ontem eu estava falando isso, sabe para quem? Para pastores. Eu estava dizendo isso para pastores. Eu cheguei, tive uma oportunidade lá no local, lá em Barra de Jangada, que eu estava ontem lá, eu e a irmã Vera. E aí eu dizia para pastores, a gente falando sobre missões, porque tem muitos pastores que às vezes não abrem o coração. E eu dizia a eles: olha, você não tem fé não, abra o coração para missões e Deus vai abençoar vocês. Ele fará isso com certeza, porque isso agrada a Deus. A gente tem vivenciado isso lá na igreja onde eu sou pastor. E é verdade, você precisa crer nisso. A gente às vezes prega sobre fé, a gente diz que crê, mas na hora do operar a fé e do crer, a gente não demonstra. O que adianta? Eu tenho fé, certo. E na hora dessa fé operar, por que não acontece? Quando deveria ela até ser colocada em prática. Não, eu creio que Deus vai agir, eu creio que Deus vai operar, eu creio que Deus vai salvar, eu creio, estou esperando que Deus vai fazer uma mudança, Deus vai abrir a porta, amém, igreja? É crer e praticar isso.
E meus amados, no versículo 17 do primeiro capítulo diz, veja, depois que ela ora e Eli tem aquela conversa com ela, ela diz o seguinte: então ele lhe respondeu. Veja que quando ele pergunta, no versículo 14, estarás tu embriagada? Ela, aparta de ti o vinho. Ela diz, não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, bebi vinho, nem bebida forte, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Versículo 16, porque pelo excesso da minha angústia e da minha aflição é que tenho falado até agora. Mas ela disse a Eli qual era o motivo da oração dela? Ele não sabia? Ela não diz. Ela diz a ele que estava angustiada, estava aflita. Mas ela não diz, eu quero ser mãe, eu quero gerar, eu quero ter um filho. Ela não diz não, irmãos, o texto está aí claro. Ele, sem saber o que ela estava pedindo, aí ele no versículo 17 diz aqui o texto. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Mas ele não sabia qual foi a petição que ela fez. Não, ela não falou. Aí veja o versículo 18, e disse ela, e disse ele, e disse ela, acha a tua serva a mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Quando ele chegou e disse, olha, eu não sei o que é que você está pedindo, eu não sei o motivo da tua angústia, eu não sei o motivo da tua petição, eu não sei o propósito teu, mas olha, aquilo que você está a pedir, o Senhor te conceda. Ela tomou aquela palavra para ela, irmãos. É a fé, amém, irmãos? Por que, pastor, ela tomou aquela palavra para si? A resposta está no versículo 18, é a sua reação. Assim a mulher se foi seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Por quê? Porque ela confiou e tomou posse daquela palavra. Quando ele disse, conceda ao Senhor o desejo do seu coração. Deus pode conceder o desejo do seu coração, sim ou não? Você crê nisso? Diga amém. Eu não sei qual é o seu desejo, salvação do pai, da mãe, salvação da filha, do filho, libertação de alguém da droga. Eu não sei qual é o teu pedido, se é uma porta para Deus abrir, se é uma questão na área intelectual, se é uma questão na área emocional sua, afetiva, eu não sei. Mas o que a gente pode nessa noite dizer, que mediante a palavra do Senhor, que Ele conceda a tua petição que você fez. Amém? Olha para o irmão que está ao seu lado e diga, receba. Amém? Receba. Recebe o que tu queres, o que tu viesse pedir, o que estás pedindo. Recebe aquilo que está no teu coração, o motivo da tua petição, o motivo da tua súplica. Eu não sei o que é, não sei o que se passa, mas recebe em nome de Jesus. Conceda ao Senhor o desejo do teu coração. O que eu posso dizer a você nessa noite? A mesma coisa. Eu vou prometer a você o quê? Não, meu irmão, não se preocupe não. Amanhã o dinheiro está na sua conta. Posso? Né, Pedro? Não, irmão, fica tranquilo. Amanhã, teu Adão, teu Isaac vai aparecer, né? Teu abençoado vai surgir. Não posso, eu não estou com esse controle. Agora, pela fé eu posso chegar e dizer, o Senhor conceda o desejo do seu coração, do teu coração, amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Levanta a mão aí e diz, eu tomo posse, em nome de Jesus. Agora depois me conta a bênção, né? Me chama para a tua casa para almoçar contigo, para me dizer, pastor, naquele dia o senhor profetizou, tomei posse.
e fui abençoado, abençoada. Segundo, irmãos, esse capítulo nos mostra também que a oração, diante da dificuldade, das tribulações, das lutas que você está passando, a oração transforma. Amém? A oração tem efeito. A oração muda vidas e situações. A situação foi mudada. A vida de Ana mudou? Mudou. Deus não mudou a vida dela? Ela gerou 6 filhos. 6 filhos. Pastor, eu quero 6 filhos. Cadê Daniel? Ela está do teu lado aí, viu? Pastor, eu quero essa conquista, essa porta aberta, eu quero ver essa bênção, eu quero ver isso acontecer na minha vida. Situações mudam através da oração, irmãos. Aí você vê a oração dela, Deus escuta, muda a vida dela, muda a vida do marido dela. O camarada passa a ter, pelo que eu vejo aqui na Bíblia, o cara tinha 5 filhos, o camarada já tinha 5 filhos, passou a ter mais 6, 11, ou seja, Elcana no lugar de 5 passa a ter 11 filhos, e haja filho, né? Então mudou a vida do marido, mudou ali o lar. A oração dela vai mudar a vida de quem? Vai mudar a vida do sacerdote Eli. Por quê? Porque Deus vai pegar Samuel e colocar no lugar de Ofni e Finé, que tinha sido rejeitado. Veja, Deus vai mudar a vida de Eli por causa da oração de Ana. Lá onde? Lá na frente. Fica só nisso? Não. A oração dessa mulher vai causar uma mudança na situação aonde? Do povo de Israel todinho. Como assim, pastor? Por quê? Porque é o filho dela, Samuel, que vai ser sacerdote, profeta e juiz de Israel. Ele exerce os 3 ofícios. Durante o comando dele, Israel, irmãos, foi bem administrado. Então é através dessa oração que a vida dela muda, suas vidas são mudadas e situações são mudadas. Veja como a oração tem efeito. Então pratica a oração. Ela praticou a oração, ela temeu ao Senhor, ela se colocou lá diante do Senhor e disse: olha, Senhor, quem vai resolver meu problema não sou eu, não é meu marido não pode resolver, essa questão minha com a outra lá, com Penina, isso aí, isso pode ser resolvido também. Se colocou diante do Senhor, irmãos, se prostra diante de Deus, ora e reconhece o poder, a majestade e a santidade de Deus, amém, irmãos? Isso é feito da oração de Ana. Não ore não, isso é o que o diabo quer. Tenha preguiça de orar, ele vai trabalhar nisso. Não tem estímulo para a oração, ele vai agir dessa forma. Eu vou evitar o momento de oração na sua vida. Claro, a estratégia dele é essa. Com você, comigo, com o pastor, com o apóstolo, com o bispo, com o presidente de denominação, sei lá quem for. É a mesma estratégia. Não quero que você ore. Porque se você orar, você vai vencer e eu vou ser derrotado. É a questão aí da ação do inimigo, da lógica do inimigo. Aí o camarada não ora, o camarada não vai para a palavra, o camarada não fica ali com a sua fé firmada em Deus. Pronto, é isso que o inimigo quer. O que é que vai acontecer? Você vai se frustrar, você vai ficar derrotado. Então a oração é o caminho, é a saída, é o alívio. Amém, irmãos?
Então ora para o teu filho, ora pela tua mãe, ora pelo teu pai, ora pela tua família, ora por esta causa, ora por esse propósito, ora pela tua vida, ora pelo teu futuro, ora pelos teus projetos, ora, coloca isso diante do Senhor. Por quê? Porque vai trazer benefício para você. Agora, tem gente que não gosta de orar, Charles. Irmãos, oreis por mim. Tem pessoa que só tem uma mania de pedir os outros para orar por ele. Mamãe, ore por mim. Papai, ore por mim. Irmãs da comissão, ore por mim. Corpo diaconal, ore por mim. Irmãs santas, mulheres de oração, joelhos de oração, ore por mim. Tá bom, e tu não vai orar não, é? Eu vou sair, mamãe, ore por mim. Nada disso. Pode vir para cá, se ajoelha aí, e você que vai orar. Eu vou resolver uma questão. É você que tem que orar. Agora é lógico, depois que ela sai, depois que ele sai, é você como mãe, né? Você vai fazer o seu papel, vai orar, mas você tem que chamar a responsabilidade dela. É tu que precisa orar. Eu posso orar por tu, mas tu tem que fazer a tua parte. Amém? Vai, Eucana, ora aí por mim. Ela não fez isso não. Ela chegou e disse, eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor, eu vou pedir a Deus que Ele abra a minha madre. E diz a Bíblia, irmãos, para a gente terminar, ela ora, faz a petição ao Senhor e faz ali o que? Um pacto. Ela faz uma aliança, ela faz um acordo. Pastor, Deus gosta de pacto? Gosta. Deus gosta de aliança? Gosta. Deus gosta de acordo? Gosta. Agora é o seguinte, eu vou fazer um pacto com Deus, certo. Vou fazer um acordo com Deus, certo. Vou fazer uma aliança com Deus, ótimo, muito bom. A Bíblia nos manda fazer isso. Agora, cumpra, viu? Cumpra. Porque esse negócio de você chegar e fazer pacto com Deus e não cumprir, é tolice. Você é tolo. Cumpra aquilo que você prometeu. Não é? Aí foi que ela fez, eu faço um pacto contigo, eu faço uma aliança contigo. Se tu me deres um filho, eu vou entregar ele a ti e ele será teu toda a sua vida. Ela fez o pacto com Deus. Foi o que aconteceu? Deus ouviu a oração dela e Deus aceitou ali o acordo que ela fez. Ana, irmãos, para a gente terminar, é uma mulher de fé, fiel ao Senhor, amém? Ela faz o pacto com Deus e oferece depois o sacrifício a Deus por aquilo que ela tinha dito. O menino já estava um rapazinho, grandinho. Ela chegou e disse, agora eu vou fazer o que eu disse. Vou levar ele e ele será do Senhor todos os dias que ele viver. Aí chegou lá para Eli e disse, estou trazendo ele, ele vai ficar aqui na casa do Senhor, servindo. Por quê? Porque eu fiz um pacto, eu fiz um acordo, eu fiz uma aliança. Senhor, eu faço um acordo contigo, nunca mais eu vou naquele lugar. Rapaz, não vá não. Senhor, eu faço um acordo contigo, um pacto contigo, se tu me abençoares, se tu me livrares, se tu me deres a bênção, nunca mais eu vou ver essas coisas. Senhor, eu faço um pacto contigo, eu faço uma aliança contigo, se tu me abençoares, me der a vitória, eu vou ser bem tranquila, bem calma, eu vou, Deus, ter mais paciência com as pessoas. E sim, mas tu estás assim? Senhor, eu faço pacto contigo, se tu me abençoar, me der a vitória, eu vou para a igreja, para todos os cultos da igreja. Só vai na igreja de mês em mês.
Senhor, se Tu abris a porta, Senhor, se Tu me abençoares nessa empresa, nesse concurso que eu vou passar, vou ganhar um salário de 20 mil, tá bom? Aumenta mais um pouquinho, Jorge? Vamos mais um pouquinho, né? Senhor, se Tu fizeres passar nesse concurso público, eu vou ganhar 30 mil reais, eu vou ser fiel a Ti. Rapaz, seja fiel ao Senhor. Cadê tua fidelidade? Cadê tu no culto? Cadê tu na presença do Senhor? Cadê tu servindo ao Senhor? Tu pedisse saúde, pedisse para Deus te curar. Cadê tu fazendo a obra do Senhor? O que é que acontece? Não cumpre o pacto. Não cumpre a aliança. Fez um concerto e não cumpriu. Aí Deus vai querer fazer concerto e pacto contigo outra vez? Vai não, meu filho. Por quê? Porque Ele sabe que tu é tolo. Ele pode até te dar por misericórdia, mas pacto com Ele não tem mais não. Por quê? Porque você disse e não fez. Ela foi fiel, amém, irmãos? Senhor, eu entregarei ele a Ti, será teu. Demonstra gratidão. E ali a fidelidade, né, dela ao Senhor, irmãos. E aqui o texto nos mostra, irmãos, que ela vai e leva, né, a seu filho, e ela entrega lá ao Senhor. O menino foi colocado lá no santuário, lá no templo. Versículo, a gente já está indo para o final, no capítulo 1 ela diz assim, versículo 27, por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago, olha lá, o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor, amém, irmãos? Veja a fidelidade dela. O que é que Deus vai fazer? Quando Deus vê ela cumprindo o seu voto, o que é que acontece? Deus abençoa ela ainda mais, amém, irmãos? Aí Deus vai conceder ela mais 5 filhos, bênção do Senhor, porque ela foi fiel, amém, irmãos? E é bom a gente ser fiel ao Senhor. E Ana, irmãos, mediante ali a sua petição, ela vai, sem saber, gerar, ela não sabia que estava gerando quem? O futuro profeta, o futuro sacerdote e o futuro juiz de Israel, ela nem imaginava que ela ia ser mãe de um menino que quando crescesse iria ser juiz de Israel, o tempo do juízo, antes do reinado, porque o primeiro rei foi Saul, mas Samuel está lá antes, então vai ser o quê? O juiz de toda a nação de Israel. Às vezes a gente fica, né, com medo de entregar aquilo que é de Deus, dedicar ao Senhor aquilo que é do Senhor. Não, vai faltar, não, porque vai diminuir. Não, irmão, ao contrário, Deus, Ele vai receber o sacrifício e vai abençoar você, ainda mais. Assim foi com Ana, amém, irmãos? Ela age com fidelidade, a sua oração tem resultado, ela não se deixa abalar pela tristeza e pelo momento que ela estava vivendo, mas ela leva tudo aquilo ali diante do Senhor e ela mostra para nós a sua história, uma história de uma mulher abençoada e vitoriosa. O que você tem, os seus filhos e as suas filhas, consagre-os a Deus, amém?
Diga que eles serão do Senhor. Sim, mas ele disse que quer ser um médico, mas vai ser um médico do Senhor, um advogado do Senhor, um engenheiro do Senhor, um advogado do Senhor, um engenheiro do Senhor, um mecânico do Senhor, um intelectual do Senhor, será do Senhor, um missionário, sim, do Senhor, um pastor do Senhor. Porque você não tem ideia, por isso que grande é a responsabilidade de você, mãe, e ao mesmo tempo, o que é que tu tem na tua mão, de repente tu tem um tesouro na tua mão e tu não sabe. Por quê? Porque esse menino amanhã pode ser uma pessoa de muita importância na sociedade. Amém? Você não sabe o futuro dele ou o futuro dela. Ah, esse menino não tem valor, essa menina não tem valor. Pera, alto lá. Aqui não. Eu profetizo que meu filho será uma bênção, que minha filha será uma bênção, e o futuro dele está na mão do Senhor. Amanhã pode ser o quê? Pode ser um grande estadista, amanhã pode ser uma celebridade, um escritor, um médico, um advogado, amanhã ele pode ser um governador, amanhã ele pode ser um prefeito, amanhã ele pode ser um presidente, pode. Amém? Porque tem mãe, né, que o diabo bota a palavra na boca dela, tu nunca vai ser nada na vida. Meu Deus do céu, está fazendo o que o diabo, a cartilha do diabo é essa. Você nunca vai ser nada na vida. Oh Jesus, como é que tu é mãe e diz um negócio desse? O pai na hora da raiva, não, você vai ser assim, isso vai acontecer com você. Ô meu amigo, tu está emprestando a boca para o diabo, é? Ao contrário, profetiza aquilo que é bom. Não, a minha família é abençoada, meu lar é abençoado, meus filhos são abençoados, minhas filhas são abençoadas, a minha igreja é abençoada. Porque tem até pastor que fala da própria igreja. É incrível. E pastor, eu já convivi com um pastor que ele falava da própria igreja dele. Eu disse, meu Deus do céu. Já imaginou eu chegar nos cantos e falar do curado? Rapaz, aquela igreja, olha aquela igreja do curado, só graça, aqueles irmãos ali, só Jesus na causa. Aquele irmão Ari, aquele irmão Sandro, aquela congregação de Genipá, aquela Simone, pensa, olha que complicação, meu Deus do céu. Aquele Pedro ali naquele ministério do louvor. Aqueles diáconos, aquelas diaconisas, meu Deus do céu, que conversa é essa, que é isso? Rapaz, como é lá? Rapaz, olha, são diáconos abençoados, são obreiros abençoados, ministério abençoado, cantores abençoados, cantoras abençoadas, são professores abençoados, são pastores abençoados. Claro, irmão, a igreja toda é abençoada. Mas tem pessoas, irmãos, que às vezes desvalorizam até aquilo que tem. Isso é salário? Ô meu irmão, abençoa o teu salário. Abençoa. Coloca diante de Deus. Por quê? Porque Ele é o Senhor que faz prosperar. Amém, irmãos? É o Senhor que faz prosperar. Aí quando você toma posse dessa verdade da bênção de Deus, vai acontecer exatamente aquilo que a gente diz, né? Abençoado você será. Aonde você botar a sua mão, o que acontece? Abençoado será. O que você fizer, a bênção de Deus está ali. Isso aconteceu na vida de tantos homens de Deus. Amém? Então Ana, irmão, estava com um tesouro ali na mão, não imaginava ela, né, que Samuel seria juiz de Israel, irmãos, e um bom juiz de Israel, por sinal. Então, mãe, tua família, né, tu não sabe o futuro dos teus filhos. Então, você como mãe, continue declarando, continue profetizando, continue amando, continue cuidando, e faz como Ana, né? Não só você, mãe, mas você pai, você filho, filha, seja fiel ao Senhor, né?
Quando tiver de fazer um voto a Deus, faça, mas faça com convicção, tome posição, né? E Deus se agradará disso e dá de honrar a parte dele. Agora você faça a sua. Creia na oração, creia que a oração tem valor, a oração transforma, a oração muda pessoas, a oração tem um efeito muito grande. E diante das lutas, das dificuldades, dos problemas que você passa, que isso não tenha influência, ou que isso não seja a causa de você se afastar de Deus, mas ao contrário, que as dificuldades, que os problemas te levem a se aproximar mais do Senhor. Amém? Você concorda comigo? Diga glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus.